tarde, bom dia, meus irmãos. Hoje tá cedo, hoje de manhã cedinho. Não tá tão cedo assim, né? Já é quase 9 horas, quase 10 horas. Então, meus irmãos, eu gostaria de eu gostaria de convidar vocês para assistirem, né, aos nossos estudos. Que Jesus abençoe, ampare e proteja. E o capítulo que nós vamos fazer, o capítulo 13. Capítulo 13 é o que a vossa mão esquerda não dá, não saiba o que dá a mão direita. Saiu para nós os infortúnios ocultos. Nós vamos ler primeiramente a leitura um trechinho só do livro sagrado. Fazei o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer vossas boas obras diante dos homens para serem vistos por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estais no céu. Então, quando derdes esmola, não façais soar as trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberão sua recompensa, mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que o vê e se passa em segredo dela, vos entregará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão do povo o seguiu. E ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podeis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide mostrar aos sacerdotes e oferecerei o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de testemunho. São Mateus, capítulo 8, versículo 1 e 4. Mas nós vimos só o início para a gente ver a orientação de Jesus sobre tudo isso. E vamos ler um trechinho, né, daquela que nós tiramos de verdade. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vem generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem sob um catre sem se lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque a porta a sauda com respeito. Onde ela vai? Sobe até a mansarda e lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha, e nesses semblantes emagrecidos é que ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário para
temperado com doces e consoladoras palavras. Jazem aceitar o benefício sem corar, porque essa infortunada não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não suportarão nem frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material repugnará dela. Ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva a seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Para a pergunta na sua crença, nem na sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é um anjo de consolação. E à noite uma sinfonia de bênção se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Bom, meus irmãos, aqui está a leitura do Evangelho e a leitura do livro sagrado. Nós lemos as duas, meus irmãos, para que todos possam ver perfeitamente o que Jesus espera de nós, né? Para que a gente perceba o que Jesus quer de nós com essas leituras. Nas grandes calamidades, meus irmãos, tem sempre alguém ajudando, auxiliando, né? Protegendo. De longe, não falta comida, graças a Deus, água, né? Todo mundo se mobiliza, os homens, e vão ajudar essas pessoas que estão em condições de sofrimento, de aflição. Então, meus caros irmãos, eu comi pão? Desculpa. Caiu no cabelo, eu não vi. Desculpa. Então, meus irmãos, então, o que realmente nós devemos entender nessas leituras? Porque se os homens já estão se mobilizando para cuidar dessas pessoas em aflição, eles não estão fazendo a coisa certa? Claro que estão, meus caros irmãos. Isso daí não tem dúvida disso. E isso é de uma alegria muito grande, né? Mas a leitura de hoje, ela vem chamar atenção para outro tipo de necessidades, de necessitados. Ela vem chamar para aqueles que nós não enxergamos, para aquele onde não chegam as vozes, né, de ajuda. Então, Jesus quer nos abrir os olhos para que nós possamos aprender a distinguir essas pessoas no meio da multidão. Porque são pessoas que sofrem necessidades, são pessoas que estão em condições degradantes, né? Temporariamente. Por quê? Porque são pessoas que o pai trabalha, a mãe trabalha, que tem o seu salário no fim do mês, que seja pouco ou nada,
Que seja pouco, meus irmãos, e não seja muito, mas o pouquinho que eles ganham é o que eles sobrevivem. Então, quando falta de uma parte ou de outra, quando é da mãe ou do pai, porque naturalmente quase sempre os dois têm que sair para trabalhar para complementar para complementar aquilo que eles têm necessidades de ingerir, né? De cuidar das suas necessidades. Então, esses infortúnios estão escondidos entre a multidão. É aquele que perde o emprego e a sua esposa está pelejando para conseguir, com aquele pouco que ganha, fazer alguma coisa. Ou quase sempre a mãe tem que ficar em casa, meus irmãos, para cuidar dos seus filhos, porque não tem quem cuida. Então, tem também a história, né, dessa leitura que nos fala de uma família de trabalhadores, né? No caso, o pai trabalha, a mãe fica em casa para cuidar dos seus filhos. Tem filhos muito pequenos e ela tem, pelo jeito, uma criança, um bebê para ela alimentar. Então, ela está em casa, ela não tem como sair para trabalhar, tem que cuidar daquelas criancinhas. E o pai, meus irmãos, o pai, infelizmente, precisou ausentar-se do emprego porque está doente, está internado em um hospital. E de lá, muito triste, sem saber o que fazer, querendo voltar logo para os seus filhos, querendo voltar logo para sua esposa e poder cuidar de novo da própria vida, indo trabalhar, trazendo e colocando à disposição da casa aquilo que ele ganha. Não é pouco, mas o pouco com Deus é muito, né? Que muitas vezes Deus ampara, Deus sustenta, Deus traz pessoas como essa mulher da alta sociedade que vem todos os dias cuidar dessas pessoas, né? E cuidar também daqueles que tenham necessidades. Então, ela tem um armazém completo dentro da sua carroça, porque naquela época era uma carroça, né? Fechada. Então, ela tinha de tudo ali que ela queria para ela poder deixar na casa daqueles que precisam. Ela tinha esse compromisso com Deus. O compromisso dela era de ajudar essas pessoas de infortúnios ocultos. Então, lá estava ela, levando utensílios, né, para que pudessem comer arroz, feijão, tudo que eles precisavam, ela estava ali à sua porta levando. Frutas, né? Para aquelas crianças comerem, crescer sadia, para aquelas crianças não perceberem, né? A situação que eles estavam passando naquele momento. Porque se você não sente nem fome, nem frio, você não sabe, você é criança, você não sabe o que se passa. E assim Deus queria que continuasse dessa forma. Então, meus irmãos, ao terminar todo esse trabalho que ela faz, ela pede o endereço do hospital e vai até o hospital, leva mais algumas coisas que ele tenha necessidade lá. E conta que não precisava mais se preocupar, que a sua família está bem amparada, bem socorrida, e que ele pode ficar calmo, tranquilo, que ele pode receber seus medicamentos e se curar no tempo que for necessário, que Deus está ali, está olhando por ele, que foi Deus que a enviou. Ai, que maravilha, meus irmãos, que bênção. Essa história
ela é linda. Olha só, ela pega, ampara a mãe, né? Para que a mãe não fique assim em condições de sofrimento e acaba secando o peito para a criancinha mais pequenininha que está mamando. Jesus, Deus sabe o que faz, né? Para todos nós. E ali, meus irmãos, ela não está sozinha. Ela leva sua filha, porque ela quer que a sua filha aprenda a lição, para que ela entenda as dificuldades da vida e procure ajudar com as suas próprias mãos. Porque ela fala para ela mais para frente, porque eu acho que eu não li tudo. Não li tudo. Não, eu não li tudo, ela é bem grande. Mas fala a história que essa menina, ela tenta pedir à mãe para poder comprar também alguma coisa, para poder ajudar. E sua mãe fala que não, né? Que basta ela ir ajudar ela, né? E que se ela tirasse da mão dela o dinheiro para comprar os materiais que ela precisa, ela não estaria fazendo caridade. Caridade ela estaria fazendo dela própria, se ela estendesse as mãos, ajudasse as crianças naquele momento, brincasse com elas e prestasse atenção no que estava acontecendo, né? Isso sim seria mais seria beneficente para ela nesse instante, para que ela pudesse aprender tudo aquilo que ela estava fazendo. Então, meus caros irmãos, essa mulher, essa mãe, ela soube descobrir esta casa e lá auxiliá-la, porque foi enviada por Deus para que aquelas pessoas recebessem aquilo que fosse de necessidade. Então, meus irmãos queridos, a leitura do Evangelho, Jesus já fala para nós daquele rapaz que foi curado pela lepra, né? Então, o que essas duas leituras vêm pedir para nós? Irmãos queridos, quando nós trabalhamos em nome de Jesus, quando nós trabalhamos em nome do nosso Pai, nós pedimos assistência desses bons espíritos superiores a nós, que venham nos auxiliar nas tarefas santas, nas tarefas que nos auxiliará a crescer moralmente e, ao mesmo tempo, nos dar força e coragem para continuar caminhando. Que dali nós tiraríamos a força que nós tínhamos necessidade para continuar no nosso próprio caminho. Então, meus caros irmãos, essas duas leituras, Jesus fala de um homem que pediu para ser curado. Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala ele que ele sim poderia ser curado, e curou. Mas, de repente, Jesus pede, não conte disso para ninguém. Vai até onde é necessário você ir, e lá você entrega e se mostre para o sacerdote. Tudo bem. O que Jesus quer falar com isso? Jesus fala, meus irmãos, que quando nós fizermos algo de importante, no sentido assim de auxiliar alguém,
Jesus pede que a gente faça isso em silêncio, mas o silêncio de não ostentar aquilo que nós estamos fazendo, porque nós não precisamos da admiração dos homens, nós precisamos apenas da admiração de Deus, aquele que está nos auxiliando, aquele que está nos amparando. Então, muitas vezes, essa admiração aos homens, como a gente não sabe, né? Separar as coisas das outras, o que nós acabamos fazendo? Nós acabamos falando, mostrando, e aí as pessoas começam a nos adorar como se a gente fosse os anjos de verdade. E nós não somos anjos, nós somos homens e mulheres trabalhando na seara de Jesus, tentando nos fortalecer, tentando crescer para que a gente pudesse melhorar. Então, meus caros amigos, meus caros irmãos, nós precisamos cuidar, né, desses infortúnios ocultos e, ao mesmo tempo, entregar somente a Deus, né, para que Ele saiba o que nós estamos fazendo, para que no que Ele vê que nós estamos aprendendo, nós podermos continuar a trabalhar e que possamos ser sustentados também do lado de fora. Quando Ele pede ao homem curado pela lepra, que ele não se mostre a ninguém, mas se mostre aos sacerdotes, é porque no início, meus irmãos, quem o enviou, né, para fora dos portões, porque eles não deixavam essas pessoas ficarem ali, as pessoas ficavam doentes, elas eram expulsas da sua casa e jogada para o lado de fora, para um lugar bem mais longe, né? Para que não incomodasse aquelas outras pessoas que ali estavam. E ao mesmo tempo também, porque lepra pegava, não pega hoje, porque ela é cuidada, ela foi cuidada, né? Então aquela lepra, naquela época, como as pessoas não eram cuidadas, né? Então, elas infeccionavam, as feridas se infeccionavam. E a infecção, infelizmente, espalhava onde eles estavam, porque juntavam todas naquele mesmo lugar, como se estivessem no hospital sem cuidados, né? Então, ali eles ficavam esperando a morte, né? E essa infecção, né, acaba ficando assim generalizada e também passa a pegar a infecção dos doentes, né? Como hoje nós falamos infecção hospitalar, mas naquela época era as infecções que vinham e faziam mal para outros que estavam sãos ficarem também doentes. Então, meus caros irmãos, ele pede para que esse homem vá até lá e que mostre aos dons, né, de Moisés, falando que ao se limpar, volte, né? Então, ali os sacerdotes pudessem o reunir ali naquela comunidade. Então, meus irmãos, é isso. Jesus fala para que a gente possa falar somente para aquele que há de necessário, a Deus, né? A Ele mesmo, Jesus, para que Ele nos fortaleça, para que Ele faça com que nós continuemos no caminho do crescimento, da evolução, para que não é importante, meus irmãos, as pessoas ficarem sabendo. Para quê? Para nos adorar, para achar que somos anjos ou santos,
nós não somos, né? Nós somos irmãos deles, tanto quanto nas dificuldades, no sofrimento, nas aflições e também nas pequenez que somos, nos defeitos que temos, somos iguais, né? Então, nós não temos que contar com a ostentação, para que a ostentação nos brilhe aos outros, não, né? Nós não temos que brilhar a ninguém, a não ser o nosso Pai, a não ser a Deus, quando Ele pede, quando Jesus pede que nós façamos brilhar a luz que há em nós, é nesse sentido, a luz que vai elevar os nossos pensamentos até nosso Pai e vai fortalecer para que a gente volte e abrir o coração cada vez mais para que mais vezes entre outras pessoas, principalmente pessoas que estejam cuidados, em sentido de cuidados, para que a gente vá cuidar, vá amparar, vá proteger, em nome do Pai, em nome de Jesus. É isso, meus irmãos, a gente pede todos os dias nas nossas orações que o Pai nos perdoe e nos guie para onde? Guiar-nos para Ele, para o caminho do bem, para o caminho da caridade. A caridade feita com Jesus é a mais sadia que tem. Então, é isso que nós precisamos ter o cuidado de entender, meus irmãos, o que Deus e Jesus quer de nós. Afaste de nós qualquer sentido, né, de mostrar ao homem que estamos ali trabalhando para o povo, nós não estamos ali trabalhando para o povo, nós estamos ali trabalhando para Deus, né? E com os nossos defeitos, né, vamos crescer e vamos aprender a corrigi-lo com essa bondade. Aí na leitura eles falam, por que ela se veste de maneira tão simples? É porque, meus irmãos, para não insultar aquelas pessoas que lá estão, né? Porque aquelas pessoas que estão lá estão vestidas quase sempre com roupa bem velhas, né? Porque eles não têm condição de vestir um traje melhor e ficar ali, né? Naquela situação. Então, por que ela vai bem simples possível? Para não mostrar as ostentações, né? Mostra, oh, aquela mulher tão bonita, você viu os ouros que ela tem? Nossa, aquela mulher tão bonita, você viu a roupa dela? Nossa! Então, meus irmãos, não é isso o compromisso dela com Deus. O compromisso dela com Deus é auxiliar os seus irmãos em nome de Deus e não em seu próprio nome. Porque ela está fazendo uma tarefa que não é dela, uma tarefa que é de Deus, que é de Jesus, né? E que Ele nos emprega nessa tarefa a fim de que possamos aprender a crescer, a evoluir, como aquela criança que estava ali também vestida tão simples. Deus coloca ela para trabalhar com suas próprias mãos, ou seja, fazer algum curativo, né? Cuidar de alguma criança que está ali, ajudar as crianças a distrair essas crianças. Então, isso tudo ela estaria dando dela mesma. Olha como Jesus é tão bondoso nesses ensinamentos, meus irmãos. Ele explica tudo, ele mostra todos os pontinhos para que a gente peguemos eles e coloque na nossa vida para que a gente faça também o melhor possível. Então, para o nosso próximo. Então, meus irmãos, ele fala da simplicidade, da pequenez, de tudo que tem ali. Quer dizer, dá para até ver
é a história da mulher rica, né? Que vem em socorro desses pobres. A mulher rica, ela é uma mulher, quer dizer, a mulher rica, meus irmãos, mostra o status, né? Das elevação da hierarquia aqui na Terra, né? Não nos céus, porque lá não tem esse tipo de coisa. A menos, assim, hierarquia daqueles que podem assistir um pouco melhor a todos, né? Então, é pobre, rico, né? Não é só os pobres que têm direito de procurar as provisões para ir buscar a fazer alguma coisa. Não significa que o rico não verá os reinos dos céus. Pelo contrário, ela está trabalhando em nome de Deus. Ela está trabalhando em nome desse crescimento e dessa elevação espiritual. Então, todos os ricos que trabalharem nesse sentido também irão, né? Então, ela está servindo de exemplo para outros poderem também fazer a mesma coisa. Enquanto que também a filha está sendo exemplo também para que outras pessoas na situação delas, né, de posição social, pudessem também perceber a necessidade dessa oportunidade que Deus tem dado a todos nós. Então, meus irmãos, é muito bom a gente perceber isso, porque para ver o tanto que Deus é bom e justo nas suas decisões. Quem iria descobrir essa mulher lá naquele lugar? Como essa outra mulher ficou sabendo para poder ir lá ajudar? Meus irmãos, é porque os trabalhadores de última hora somos todos nós que aqui estamos. Então, muitas vezes a gente conversando, a gente fica sabendo, né, de pessoas que estejam necessitadas. Então, o que a gente faz? A gente vai lá nesse lugar e realmente vê as condições da pessoa e aí volta para poder ver o que pode estar fazendo em grupo, no grupo de fé da sua casa fraterna, da sua igreja, para ver o que vocês podem em conjunto fazer, né? E as pessoas que também possam subir até lá e poder levar tudo isso. Porque, meus irmãos, não é importante que toda a igreja, todas as casas, vai todas de uma vez. Não. Vai ter outras casas que vocês também possam olhar. Vão ser guiados. Por sermos trabalhadores da última hora, nosso Pai nos inspira, às vezes, sentado num ônibus vindo do trabalho, uma criança sentada ali que pode contar para você a vida dela. Muitas vezes essa criança, ao você ir por trabalho, muitas vezes essa criança que está saindo ali sozinha, você vê na situação dela, às vezes com alguma caixinha cheia de balinhas, né, para poder vender no sinal. Então, muitas vezes, você conversa com essas pessoas enquanto você está sentado ali. Pergunte para ela quem é ela, por que ela está fazendo aquilo, onde ela mora. Pergunte o que está acontecendo, aí ela vai contar que lá eles sente muita necessidade, ou o pai está junto, ou o pai não está, a mãe está sozinha.
a mãe não pode trabalhar porque tem crianças muito pequenas em casa e as creches pegam de uma certa idade para frente, ou então a mãe não quer deixar cuidados porque estão mamando. Então, é tudo isso, meus irmãos. Então, essas crianças saem de fora de casa e vai lá tentar arriscar a vida lá no meio de carros, porque é muito perigoso, né, meus irmãos? E se arriscando em outros sentidos também ali, sozinhos, como é que fala? Sem amparo de nenhum adulto que seja realmente ligado a elas. Então, meus caros irmãos, muitas vezes conversando com essas crianças, a gente acaba descobrindo alguns desencontros, onde a gente pode tentar ajudar de alguma maneira. Então, meus irmãos, seja anjos sim, mas sem ostentação. Tentam cuidar daqueles que precisam em nome de Deus, em nome de Jesus. Muitas vezes essas pessoas estão precisando de roupas, remédios, sapatos, né? E arroz, feijão, e isso. E que nós podemos fazer da nossa parte alguma coisa. E que se nós não podemos fazer, para que a gente possa buscar a nossa casa de devoção, a fim de que eles também possam amparar essa família, essas crianças, para que essa criança volte ao seu ambiente e também possa ir à escola, né? Possa ir se crescer como uma criança da idade dela. Então, meus irmãos ricos, faça isso, né? Você não precisa ter medo, porque quando você faz uma coisa de coração, você faz porque Deus está te chamando, está te pedindo para fazer aquilo, né? Tome uma iniciativa, tenta ajudar, tenta fazer alguma coisa de bom, porque e não se preocupem que os outros vejam, não, porque Deus fará o que for preciso por você, sem que os outros possam te como assim, o que nós queremos dizer? Porque quando nós encontramos alguém dessa forma, nós procuramos adorar, admirar, né? E acabamos também fazendo com que essa pessoa perca o seu trabalho, a sua verdadeira identidade com Deus. Porque Deus não gosta de ostentação, não gosta de nada que possa prejudicar nem o trabalho dele. Né? E esse não é trabalho nosso, é trabalho de Deus. Né? Nós temos o nosso trabalho, onde nós podemos trabalhar aqui na terra. Nós podemos trabalhar ao mesmo tempo, trabalhar com Deus. Você que está aí no seu trabalho, vê alguém chorar, né? Alguma operária chorar. No seu intervalo, procura saber dela, o que está acontecendo, né? Ampara seus irmãos. Cuidem dos seus irmãos. Faça aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos, meus irmãos. É isso, o nosso estudo de hoje, né? É essa leitura, né? Que nós precisávamos estar passando para vocês. E eu peço que vocês tenham um ótimo sábado, que Jesus ampare e proteja todos vocês, viu? Fiquem todos na paz de Deus. Um beijo no coração.